Paz do Senhor, meus amados. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estava aqui, depois do meu período de oração, no plantão, eu estava dando uma olhada na nossa lição da escola dominical para os adultos e estava vendo o tema maravilhoso de hoje. Nossa lição de hoje fala sobre evangelização do mundo, a principal tarefa da igreja. Essa lição foi escrita pelo pastor Lourival Nunes de Mato. É o responsável pela nossa, é o líder de missões do nosso ministério. E ele diz aqui, já na introdução, ele usa Mateus 9, 35 a 38 como lição bíblica, leitura bíblica principal, onde Jesus diz que os campos estão brancos para a ceifa, mas os ceifeiros são poucos. Veja bem que desde aquela época os ceifeiros são poucos. Nunca nunca foi tão atual esta palavra, porque os ceifeiros continuam sendo poucos. E quão poucos são os ceifeiros? Veja bem a introdução, só a introdução da lição dele. Ele diz que, diante de tantas pessoas que estão no mundo, nós sabemos que a única esperança dessas pessoas é receberem a Cristo para serem salvas. É a única maneira da salvação delas acontecer. Não há outra maneira. Então, diante disso, o que nós podemos fazer? É uma pergunta difícil de ser respondida pela nossa circunstância, mas é muito fácil ao analisarmos a Escritura. Veja bem que Romanos capítulo 10, que é um texto indicado pelo pastor Lourival aqui, Romanos 10, 17 diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a única maneira das pessoas irem para o céu é receberem a Jesus como Salvador. E a única maneira de receberem Jesus como Salvador é ouvindo a palavra de Deus. É a única maneira. Temos então diante de nós uma situação de muita responsabilidade. Porque quem é que conhece hoje a palavra de Deus? Quem já recebeu a Jesus como Salvador. Quem já foi alcançado pela palavra. Só estes têm a palavra de Deus. E quem são estes? Sou eu, é você. E agora nós nos tornamos responsáveis. E aí ele pergunta, o que devemos então fazer? E ele mesmo responde, devemos ter disposição para 3 coisas. Ele diz aqui 3 coisas. Ele diz orar, visitar e falar. É claro que diante dessa nossa situação nós não podemos visitar, mas nós podemos orar e podemos falar. Falar como? Falar através da internet, como eu estou falando com vocês agora. Porque vejam bem que nós precisamos trabalhar nesse sentido de anunciar a palavra, meus amados. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra. É a nossa obrigação. Ele diz ainda que nós devemos contribuir com missões. Isso é uma necessidade mesmo. Observe o que diz Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, que é um texto aqui mencionado pelo comentarista da nossa revista. Veja bem o que diz. Nós lemos o seguinte: quando Deus está dizendo, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade. Mas o seu sangue
da tua mão o requererei. Você está entendendo por que nós precisamos atender a este chamado do pastor Lorival, de Deus através do pastor Lorival, de orar e falar e contribuir? São 3 maneiras, porque eram 4, que eu disse inicialmente que eram 3, mas eram 4. Orar, visitar, falar e contribuir. Mas nós não estamos podendo, neste momento, visitar. Então é falar, é orar, falar e contribuir. Porque se nós não falarmos, se nós não orarmos, se nós não contribuirmos, nós não estamos anunciando ao ímpio sobre o seu mau caminho. E o sangue dele vai ser requerido de nós. Para finalizar essa introdução, o comentarista diz que Deus espera que a sua igreja, que sou eu e você, não ignore o sofrimento e a angústia daqueles que vivem no pecado. Imagine agora quantas pessoas estão sofrendo nesta situação de coronavírus. E nós precisamos anunciar, nós precisamos tirar esse sofrimento da cabeça desse povo. E alguns de nós conhecemos muito bem esse povo, porque muitos deles estão na nossa família. Muitos deles estão ao nosso alcance. Por isso devemos orar por eles e falar para eles. Aproveite o seu momento de quarentena e grave vídeos para estar trabalhando. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, também sugerido pelo escritor aqui. 16 diz, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. É nossa responsabilidade. Deus, com certeza, quer nos ensinar alguma coisa com essa questão de coronavírus. Uma das coisas é essa aqui. É nos voltarmos para a palavra, é você aproveitar o seu tempo para gravar uma mensagem pequena e mandar para os seus parentes, para os seus vizinhos. É você estar com seus filhos agora lendo a Bíblia. Se o seu filho é pequeno, leia uma Bíblia infantil para ele. Ah, mas ele não tem uma Bíblia infantil? Pois então baixe da internet. Com os devidos cuidados quanto a vírus da internet, tudo bem, mas baixe. Procure aí, faça uns visuais e conte histórias bíblicas para a sua criança. O certo é o seguinte, precisamos cumprir esse nosso propósito. Se você se sentiu bem com esta meditação, então pegue a sua revista, pegue uma coisa que está sendo dita na sua revista, uma coisa, uma frase, e comente essa frase para que todos nós estejamos aprendendo com você. Jesus abençoe a sua vida, tenha um excelente domingo, um excelente jejum em nome de Jesus.